Gente, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando muito. Tá tão pertinho. Você viu? Sabe do que eu tô falando? Eu tô falando dos 40 anos da NAB. Falta menos de um mês para esse marco histórico tão aguardado por todo o funcionalismo do bebê. E é nesse climinha aqui, ó, que a gente começa mais uma NAB TV, o nosso episódio de número 34. A gente já tem mais programa aqui veiculado do que muita série premiada da Netflix, viu? Tá pensando o quê? Sejam muito bem-vindos, meus anabianos, colegas do bebê e todo o nosso público cativo. Aqui a gente informa, se diverte e ainda sai com assunto pra comentar. É nosso esquenta pro final de semana, é ou não é verdade? Pra quem tá chegando aqui agora, muito prazer. Eu sou Ana Paula Grande, mas você já sabe, hein? Pode me chamar de Paulinha. Mas lembra que eu sou grande, tá? E é isso mesmo, a gente vai ter muito conteúdo por aqui, fofoquinha, papo de valor e no final ainda vamos ter um papo especial com o dirigente aqui da NAB. Sabe quem é? Vou dar spoiler. Ele é referência na luta dos trabalhadores e dos fundos de pensão. Quer saber quem é? Espera aí, vamos começar! Diria que o mês de janeiro passaria tão rápido. Eu quero ver como é que vai ser em agosto, ó. Não vai nem ver. 2026 veio diferente. É o ano das promessas, dos feriadões emendados, da Copa do Mundo e das tretinhas no grupo do Zap da família. Já começou daí, ó. Se pica, menino! Mas antes disso, a gente tem carnaval. Tá preparado? A gente vai falar disso e de muito mais. Então bora começar o nosso rolê por aqui também. Bora fofocar? Fofocar com conteúdo, é claro. Tá pensando o quê? Solta essa vinheta aí, vambora! Vamos começar! Fofoca inteligente. O Matt Damon deu aquela alfinetada dizendo que a Netflix estaria pedindo roteiros mais simplificados e repetitivos. Você sabe por quê? Porque você aí, ó, é você mesmo. Você assiste TV escrevendo no celular. É isso. Daqui a pouco a gente não tem mais roteiro, tem tutorial. Olha o Brain Hot aí também no streaming, hein? Fica ligado. E segura essa! High School Musical completou 20 anos. 20 aninhos! Você era fã e agora já sentiu aquela dorzinha na lombar? Sentiu? Tá complicado, hein, meu querido? Você não é mais público-alvo, não. Você é um patrimônio histórico. E o clima de carnaval oficialmente já começou. Por conta dela, né? Anitta, ela já tá nos ensaios e quando a mulher entra no modo aquecimento, o Brasil inteiro já tá pegando fogo. Sai glitter até no comprovante do Pix. Se prepara! Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem, rebolam, aprontam as fogosas. O ano acelerou e janeiro já dá sinais de despedidas. E a NAB tá como? Atuante, como sempre. Os nossos dirigentes seguem cumprindo agendas importantes por todo o Brasil. A vice-presidente Graça Machado esteve em Campina Grande para visitar o projeto Pequeninos Teens, que capacita e profissionaliza adolescentes e jovens com cursos que vão desde computação, eletricidade predial, corte, escova e outras formações práticas. Tudo gratuito, hein? Beneficiando centenas de participantes. Ela também prestigiou a posse dos superintendentes do bebê, Gustavo Rodrigues, de Campina Grande, e Márcio Pereira,
de João Pessoa. E no Rio, teve posse da nova diretoria da AFBB na ABB Rio, com mais de 200 pessoas. Tá pensando o quê? Quem marcou presença também? Valmir Camilo, sempre reforçando aquele recado. Quando as entidades se unem, quem ganha é você, colega do bebê. Entrevista com o convidado. E agora a gente chega naquela parte do programa com conversa boa, leve, cheia de conteúdo. E aqui na bancada de hoje tem um cara, olha a intimidade, hein? O cara que conhece o Banco do Brasil e a luta dos trabalhadores como poucos. Ele entende de fundos de pensão como ninguém. É natural de Jaú, ingressou no BB em 1978 e, dentre vários cargos que ocupou, se destacou como auditor sindical. Ele coordenou a Comissão de Negociação dos Funcionários, foi conselheiro deliberativo da CACI, secretário-geral da Contraficute, diretor de Seguridade da Previ, quase conquistou o mundo, hein? Quando foi membro do board do PRI da ONU. E hoje preside a ANAPAR e é vice-presidente de Relações Funcionais aqui da ANAB. Seja muito bem-vindo, Marcel Barros. Obrigado. Até que enfim eu tô aqui nessa bancada, né? Até que tão perto e tão longe, Marcel. Pois é. Como pode? Que demora. E que trajetória. A demora foi tão longa quanto esse currículo maravilhoso. Essa trajetória que você tem, tão ligada a Banco do Brasil, a funcionalismo, né? O que te mais marcou em toda essa trajetória? Olha, é uma história interessante, mas ela está sempre ligado ao associativismo, né, ao movimento, à união das pessoas. Então, seja no movimento sindical, onde tudo começou, na verdade, lá em Bragança Paulista, né, Sindicatos Bancários de Bragança Paulista, na cidade de Bragança Paulista, onde eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, onde a gente montou um sindicato. Então, esse embrião de juntar pessoas, né, de estar aqui até chegar aqui na ANAB, então uma associação já com mais de 90 mil associados. Então, o que nos move é sempre isso, juntar pessoas e fortalecer, né? Porque quando a gente se junta, a gente tem muito mais força. E desse currículo inteiro que eu li aqui, tantas siglas, tantos lugares que você passou, qual aí você fala, essa marca é inesquecível? Todas elas deixam alguma coisa, né? Seja no movimento sindical, como secretário-geral da Contraf, coordenar a Comissão dos Funcionários do Banco do Brasil foi fantástico, né? Fiquei 6 anos coordenando a comissão. Ter sido diretor da Previ, também uma experiência fenomenal, o maior fundo de pensão, né, da América Latina, que é fruto da junção de pessoas, do sonho de pessoas. 57 pessoas lá em 1904 criaram, né, a Previ, e hoje ela é o que é. Estar aqui na ANAB hoje, né, como vice-presidente, é também alguma coisa que o aprendizado aqui é muito grande, você conviver com gente do Brasil inteiro, com esperanças, com sonhos, com problemas, com soluções, trazer soluções. Tudo deixa alguma marca, mas realmente se a gente fosse pegar, cada um teria um detalhezinho. Não dá para dizer que um foi mais determinante que o outro. Sabonetou! Mentira! Foi ótimo. Importante, todos os lugares mudam um pouquinho a gente, né? E tem muito a acrescentar. E aqui dentro da ANAB já são 40 anos dessa entidade, a gente, para completar, o que você destacaria, assim, dentro da sua jornada com a ANAB, seus pontos mais altos, o destaque dessa sua jornada em conjunto com a Associação Nacional do Banco do Brasil, dos funcionários? A ANAB, assim, é uma história bastante interessante, né, que a gente já esteve junto em tantas jornadas, né, negociações. Então, quando você vem para coordenar uma comissão de funcionários, ter uma entidade como a ANAB dando suporte é muito importante. Então, a gente teve negociações sobre estatuto da CACI, sobre revisão
do modelo de custeio da CACI, tivemos discussões sobre campanhas salariais, tivemos discussões sobre Previ, muitas discussões sobre Previ, eleições em que a gente monta chapas e disputa eleições no âmbito, né, da Corporação Banco do Brasil. Então essa jornada com a ANAB, ela vem de bastante tempo, do início da década de 90, principalmente, né, quando a gente passou a ter uma interação maior. E é sempre assim, né, tendo esse suporte. Acho que o fundamental para quem está representando trabalhadores, representando o corpo funcional do Banco do Brasil, seja da ativa ou de aposentados, ter uma entidade grande, forte e que tem responsabilidade na representação é muito importante. Então, a gente sempre teve junto com a ANAB em alguns momentos mais próximo, outros menos, mas a ANAB sempre teve um papel muito importante na representação do Banco do Brasil nesses últimos 40 anos, né? Está fazendo 40 anos esse ano, e vem a marca, né, de quando o movimento dos trabalhadores ali na década de 80 ganhou mais força, então surgiu a ANAB e estamos aí comemorando esses 40 anos, certamente teremos muitos outros aí pela frente. E falando nessa importância da representação mesmo, né, de coletivos e desejos coletivos, né, de direitos principalmente, vamos falar um pouquinho aqui da Frente Parlamentar em Defesa dos Fundos de Pensão, né? O que o funcionalismo público, que as pessoas podem esperar desse trabalho articulado entre a ANAB e quais mais instituições ao longo desse 2026? Olha, falar de fundos de pensão é sempre algo, a gente poderia fazer mais uns 20 programas aqui para falar de fundos de pensão, porque é um tema que tem muito achismo, né? Muita gente que não conhece a fundo, e quando a gente olha para o Congresso Nacional, a quantidade de projetos de lei que versam sobre diversas situações dos fundos de pensão, mas você vai olhar, a grande maioria não é bom. Então aí que é a importância de você ter entidades fortes, né, seja a ANAB, a ANAPAR, que participou ativamente, a ABRAP, a FENAI, CONTRAF, muitas entidades participaram dessa construção, e você ter experiência de pessoas aqui dentro da ANAB, de assessoria parlamentar, para olhar esses projetos de lei, estudá-los e falar, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui precisa mexer. Então, ter uma entidade como a ANAB dando suporte, olhando criteriosamente, né, para esse conjunto de propostas é muito importante, porque nós estamos falando da poupança, no caso, por exemplo, da Previ, nós estamos falando da poupança de 200 mil pessoas, 200 mil famílias. As pessoas vão economizando mês a mês, ano a ano, para quando chegar na aposentadoria, ter uma situação melhor economicamente, ter mais dignidade na sua aposentadoria. E as pessoas veem aquele monte de dinheiro, né? 300 bilhões de reais, é muito dinheiro. Não é, porque é um pouquinho de cada um. A gente volta de novo ao que a gente já falou aqui. A junção das pessoas, o associativismo que cria essa fortaleza, né? E por isso você ter uma frente parlamentar que olhe para esse conjunto de leis e ter entidades fortes, representativas, que vão até o parlamento, olha para esse conjunto de propostas e consegue separar o joio do trigo. Então é fundamental estar lá no dia a dia, ter assessoria, saber estudar e ver o que é melhor e o que não é para os trabalhadores. Perfeito, um ano de atenção, acompanhamento, né? E vamos ficar de olho, assunto que interessa a toda a população, na verdade. Óbvio. E, Marcelo, eu sempre te vejo aqui pelos corredores da ANAB, sempre sorrindo, sempre conversando com alguém, ele sempre tá ali, ó, vai parando de sala em sala. Eu queria saber de onde é que vem essa alegria, onde é que você recarrega suas energias? Olha, a gente está num lugar que é bom, que tem um ambiente de trabalho bastante criativo, ajuda a gente a viver bem, né? Eu acho que é importante, se a gente tratar o trabalho como um fardo, como um peso, aí a gente não vive, né?
Então, se a gente está aqui, a gente tem que olhar para as pessoas, entender o que cada uma faz. Cada uma tem um papel importante no dia a dia, né? Desde aquele trabalho mais simples ao mais sofisticado, ele contribui de alguma forma para as coisas acontecerem. Ninguém constrói nada sozinho. Então, voltamos ao ponto, nós temos que estar juntos. Então, é preciso conhecer as pessoas, dar mais leveza no dia a dia, né? Acho que é importante isso. Se a gente trata com dureza, fica ruim de trabalhar, né? Então eu gosto de trabalhar assim, de conversar com as pessoas, entender o que elas fazem, aprender muito. Isso a gente aprende muito conversando com as pessoas. Então no seu trabalho você tem sempre alguma coisa para ensinar e sempre temos alguma coisa para aprender. Então eu gosto de conversar com as pessoas, brincar, né? Tornar o ambiente mais leve. E é isso que a gente faz conversando, olhando, olho no olho, é fundamental. Eu gosto muito disso e trabalhar aqui na ANAB tem sido muito bom ultimamente. E na verdade, é na hora e é no dia a dia mesmo, então, né, Marcelo? A partir das pessoas, que maravilha de ver na prática, hein? Agora eu vou pedir pra gente fazer uma convocação ali, pra Lente da Verdade. Me dá 3 motivos para um funcionário do BB que ainda não é associado da ANAB, por que em 2026 ele precisa se associar? Olha, você precisa se associar primeiro porque unidos nós somos muito mais fortes. Parece um jargão antigo, mas é a mais pura realidade. Quando a gente está unido, a gente tem muito mais força. Segundo, a ANAB tem muito a oferecer para você, além de uma simples associação. Você tem seguro, você tem cuidado para o seu animal de estimação, você tem clube de vantagens, você tem proteção com advogados que lhe dão suporte. Então tem um rol de benefícios que a ANAB traz para você. E por último, embora não seja só isso, você tem uma entidade que vai defender os seus direitos em muitos lugares. A gente acabou de falar agora da frente parlamentar, mas tem a defesa do emprego, a defesa do Banco do Brasil, juntar com outras entidades, né, de funcionários, que nós temos muito, movimento sindical, outras associações de aposentados, e defender entidades muito importantes para nós, que são CACI, Previ, por exemplo. Então, você vindo para a ANAB, você se associando à ANAB, você tem tudo isso e muito mais, né? Nós estamos sempre nos eventos do Banco do Brasil, sorteando brindes, o que é muito bom, né? Mas principalmente conversando com as pessoas, orientando e fortalecendo esse vínculo, né, do funcionalismo do banco, e a ANAB é esse catalisador. Acho que é importante vocês virem para a ANAB também. É uma luta com resultados a longo prazo para todos, né, Marcelo? Que prazer ter você aqui nessa bancada, enfim! Quero mais vezes, foi só a primeira, e temos muito a conversar e a trabalhar, né, Marcelo? É isso aí. Simbora, obrigada! Valeu, Paula. E assim fechamos mais um ANAB TV. E anota aí o nosso pensamento do dia. Antes de ir embora, nem todo silêncio é sinal de maturidade. Às vezes, é só falta de argumento mesmo.